Fala aí, morador, seja bem-vindo ao Festa na Favela. Cara, segundo vídeo do canal, se tu não me conhece, eu sou Thiago Soares, estudante de jornalismo. E aqui vai ser o canal pra você, torcedor do Flamengo, saber, né, das notícias do dia a dia. E também pra saber os comentários de partida. Igual agora, vamos falar da partida de ontem. O Flamengo ganhou o Atlético Paranaense pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Primeiro jogo foi no Paraná. E, cara, impossível falar dessa partida e não falar um nome. Hugo Souza, o Neneca. Cara, tá impossível tirar esse moleque do time do Flamengo. Ele tá cada vez melhor. Cara, ele salvou o Flamengo. O Flamengo começou bem até. Pô, eu vejo o time do Domenech Torrent evoluindo, sabe? O toque de bola tá melhorando, mais lúcido. Mas a verdade é que em um certo momento o Flamengo foi perdendo o controle da partida, principalmente na parte defensiva. Logo de cara, na minha opinião, uma diferença muito grande do time do Jesus é que essa linha defensiva ficava muito mais adiantada, né? Encurtava o campo de jogo do adversário, e a gente vê que às vezes essa defesa do Torrent tá se perdendo. Eu acho que na partida foi um pouco disso, né? Começou muito bem, aos poucos o Atlético foi tomando domínio. Cara, Valtinho, baita jogador do Atlético, eu acho ele um jogadorzaço, ele fez até uma bela partida. Porém, por que eu tô falando do Walter? Em algum momento da partida, dois jogadores, um de cada time, se esbarraram, né? Walter contra Neneca. Cara, o pênalti que o Neneca defendeu, linda defesa. O Walter, ele chuta muito forte, não foi muito no canto, a verdade, mas, pô, leitura perfeita do Neneca, né, nessa cobrança. Cara, coitado do Walter, o Neneca tava num dia inspirado mais uma vez. Quantas defesas ele conseguiu efetuar, né? Salvou mais uma vez o Flamengo, foi 1-0 só. Cara, eu não consigo citar outro grande nome na partida. Teve outros bons jogadores, mas o Neneca foi de longe o melhor. Se você ver, o Neneca, ele estreou no profissional como titular contra o Palmeiras. Não sei se você tá ligado, mas esse jogo foi aquele lá que teve, um bando de jogador do Flamengo envolvido com Covid, entendeu? Um jogo que, na minha opinião, não deveria acontecer por pura questão sanitária, sabe? Uma questão de segurança dos outros jogadores do Palmeiras. E aconteceu. Mas aí, cara, a visão que eu vou dar pra vocês, na minha opinião, tem umas paradas ruins na vida que acontecem e acabam conseguindo produzir coisas boas dali, né? E essa partida, na minha opinião, foi uma parada dessa. Não foi só o Neneca que apresentou o futebol dele pra maioria. Cara, eu já escutava falar do Neneca, que ele era um baita de um goleiro na base e tudo mais, por causa de alguns setoristas, principalmente do GE Flamengo, que faz um podcast muito legal sobre o Flamengo. E eles já falavam, cara, esse goleiro aí, vai dar um craque. E a gente tá vendo que era verdade, né? Mas a maioria da torcida não conhecia, sabe? A maioria não conhecia. E naquela partida a gente não conheceu só o Neneca. A gente conheceu melhor o Noga, que foi campeão, é verdade, com o Sub-17. Mas o torcedor do Flamengo conheceu ele melhor ali. Natan, que, cara, tá jogando muito zagueiro. Lateral Ramon e vários outros jogadores. O Christian, o colombiano, joga muito. Inclusive aqui, homenagem a você, Christian. Baita jogador, pode dar muito certo no Mengão. Cara, a gente tá vendo nos últimos anos, todo ano, um novo jogador da base do Flamengo que sai com uma transação assim enorme, o Flamengo consegue lucrar. Nos últimos anos a gente pode citar aí Vinícius Júnior, Paquetá, Felipe Viseu. Se a gente for mais longe, óbvio, talvez no nível técnico um pouco inferior, mas, surgiu no Flamengo e surgiu bem, sabe? E chegou a ser lembrado pela seleção brasileira. Tem o zagueiro Samir, tem o Jorge, lateral, enfim, o Flamengo ele vem revelando cada vez mais jogadores. Esse ano, uma das estrelas que se falava muito é o Lázaro, né? Lázaro que também foi campeão da Copa do Mundo Sub-17 com a seleção brasileira, entrava sempre no segundo tempo, eu não sei se você tá ligado, mas ele decidiu várias partidas para a seleção, foi campeão do mundo, a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, então tinha muita coisa em cima dele, né? As pessoas esperavam muito em cima dele. Cara, mas aí o Neneca roubou a cena. O Neneca tá sendo de longe o destaque do Mengão. Eu consigo falar também do Bruno Henrique, que fez o gol, é verdade. A gente vai falar do Bruno Henrique daqui a pouco. Tá com números, assim, absurdos. Porém, nessa partida, pra mim, o destaque foi o Neneca. Cara, eu confirmo o que eu falei no outro vídeo. Eu acho que tem que sim ter uma gestão, né, dos goleiros. Eu acho que o Diego Alves, ele é um... o que ele exerceu com o Flamengo no ano passado, as partidas que ele jogou, questão da liderança, cara. Ele é um dos capitães do time. Vale lembrar que muito no ano passado teve um revezamento ali, né, da braçadeira de capitão. Era Diego Alves, o Diego meio campista, Diego Ribas, né?
e também o Everton Ribeiro. Diego Alves era um desses, é um dos líderes da equipe. Então, eu acho que não é só porque o Neneca tá bem que você vai pegar o Diego Alves, tacar ele no banco e deixar ele. A gente sabe que o jogador, ele tem essa questão um pouco, às vezes, né, do sentimental, de ficar bolado, de ficar no banco. Cara, eu acho que vale muito agora, quando o Diego Alves voltar, principalmente recuperar, né, preparo físico, ele ficou muito tempo parado. Acho que jogos da Libertadores, por exemplo, dá pra deixar mais o Diego Alves, são jogos mais difíceis, jogos que não é só questão técnica, né, tem muita cabeça, experiência conta muito. Mas, por exemplo, Copa do Brasil, pra mim, cara, deixa o Neneca, cara, tá agarrando muito, entendeu? Cria lá do Doutor Laureano, Duque de Caxias, porra, cria do Mengão. Tem que jogar, mas eu acho que tem que ter esse revezamento. Cara, a defesa do Flamengo não tá me agradando muito, não. Eu sei que os torcedores nas redes sociais também não estão curtindo muito. A gente tem bons jogadores, eu não vou aqui falar que Léo Pereira e Gustavo Henrique são péssimos jogadores, eu não acho. Eles têm qualidade, sabe? Mas hoje, pra mim, até por uma questão de mérito, pelo que vem sendo desempenhado em campo, as crias da base estão jogando mais, cara. Natan e Noga cada vez melhor. Pô, teve um lance ontem, cara. Vou fazer uma comparação. Quem é das antigas, quem é da época do Orkut, tá ligado. Comenta aí, inclusive. Quero saber o comentário de vocês, pô. Vem, fala o que você acha. Pô, Thiago, aí tu tá falando só besteira. Fala pra mim. Vamos bater um papo aí no chat, vamos conversar. Mas, ó, quem é mais da antiga vai sacar nessa comparação. Ontem, vendo o Noga jogar, teve uma virada de jogo, cara. Que se você olhar muito pra ele, 5 segundos e piscar numa parede branca, eu vi o Mari. Vocês estão ligados nessa? Essa daí é das antigas. Comenta aí se tá ligado no que eu tô falando. Cara, eu vi o Mari ali naquele lance porque era uma característica muito grande do Mari. Nos últimos jogos a gente vê talvez uma dificuldade de sair jogando. Porra, a torcida do Mengão ficou de saco cheio. No último jogo contra o Internacional teve muito erro nessa saída de bola. Os 2 gols do Internacional foi erro de saída de bola. Cara, e ontem o Noga, ele meteu uma virada de jogo, ele quebrou a bola, que ele não foi chutão, foi uma quebrada mesmo. Caiu no pé do Bruno Henrique, entendeu? Cara, pra mim, com o Rodrigo Caio estando novamente, assim, com preparo físico bom, ele tá lesionado no momento, ele de volta tem que ser o Rodrigo Caio mais um da base, na minha opinião. A gente pode explorar em questão de bola aérea, Gustavo Henrique, pô, cabeceia muito bem, teve muitos gols do Mengão, inclusive na Libertadores, que saiu da cabeça dele, né? Ele fazendo gol, ou ele escorando para outro jogador marcar. Então a gente, na minha opinião, não precisa esquecer ele. Mas, pô, dá chance pra galera que tá vindo bem, da base, não é? Pô, Natan e o Noga, muito bem. Só pra fechar hoje o vídeo um pouco mais curto, falando só do jogo de ontem, cara, Bruno Henrique. Cara, Bruno Henrique, não é à toa que ele fez a temporada excelente que ele fez ano passado. Eu particularmente estou acompanhando ele desde a época do Santos, quando ele teve uma lesão no olho, passou muito tempo parado, mas ele vem jogando em alto nível desde aquela época. No Mengão, é óbvio que pra mim foi o auge da carreira dele, ele que jogou Champions League com o Cristiano Ronaldo, lá no Wolfsburgo, contra, né, Cristiano Ronaldo, mas o auge dele foi no Mengão. Desde quando voltou a pandemia, na minha opinião, ele não tá ainda jogando tanto quanto no ano passado. No ano passado, cara, tinha uma bola que o Bruno Henrique pegava, arrancava e, tipo, não tinha pra ninguém pra pegar, tá ligado? Ele botava na frente e ninguém alcançava. Ainda não atingiu esse futebol do ano passado. Porém, cara, os números desse cara são incríveis. Segundo a transmissão da Rede Globo, onde eu assisti o jogo ontem, onde foi transmitido mesmo, 91 jogos com o Flamengo e 50 gols. Contra o Atlético Paranaense ele marcou também no ano passado, é o carrasco do Atlético, muito se fala sobre isso. E novamente ele marcou um gol que o Pedro escora de cabeça, a bola bate no travessão, sobra ali pro Bruno Henrique, até mais tranquilo de marcar. Mas vale destacar sim, cara, os números do Bruno Henrique que estão cada vez melhor. O futebol eu acho que ele ainda pode melhorar. Ele tá no radar do Tite, tem chance de ser convocado, até por causa da lesão do Neymar há pouco tempo. Mas vamos apostar no Bruno, que ele vai melhorar. É isso, morador. Pô, deixa aí, cara, tua curtida, compartilha com os amigos. Tamo começando agora, precisamos de você. Cara, eu gosto muito do teu comentário, o que você quiser falar. Deixa aí, pô, fala o que você acha de tudo que eu falei aqui. Falei, pô, das crias da base, falei do Neneca e do Diego Alves, falei do Bruno Henrique. Vamos bater um papo. Ó, tamo junto, fecha na favela. Valeu, morador.